Olá, que tal? Estamos ao vivo! Deixa teu like, te inscreve no canal e vem com a gente aqui no Olá, que tal? Comigo, Joel Prestes e com o Tainan Andrade. E aí, irmão, beleza? Tudo certo, Joãozinho? Tranquilão, como é que estamos? tranquilo nesse calor no sul do Brasil. Estamos derretendo, mas faz parte, né? Gostamos, tu que tá na praia. Pô, dá o like com o ventinho nas costas, com aquela brisa do mar, é melhor ainda, né? Então, obrigado demais. E obrigado também a KTO Praia Verão e KTO.com, onde a diversão acontece. Te registra na KTO, usa o código OLAQUETAL e ganha até 20% do valor que tu apostar. E também Fênix Centro Automotivo, bateu, amassou, arranhou. Fênix _ Canoas. Vou deixar aqui o meu parceiro, colega, Tainan Andrade, apresentar hoje a nossa entrevistada, já com uma salva de palmas para ela, né? Já Pelo vamos amor de começar Deus. agora a salva de palmas para ela, zagueira do Grêmio Futebol Porto Alegrense e da Seleção Brasileira Sub-20, Patrícia Maldaner, ao vivo aqui com a gente no Olá, que tal? Obrigado, obrigado! Como é que tá, Paty? Tudo bem? Tudo certo? Oi, tudo bem? Tudo certo com vocês? Tudo certinho. Tudo tranquilo. Férias? Estão voltando aos treinos? Como é que tá? Já faz pouco mais de um mês que a gente voltou, a rotina normal. No início é diferente, mas tá fazendo o que a gente gosta, então tá tudo tranquilo. Tudo tranquilinho. Ah, que bom. Obrigado por estar aqui com a gente no Olá, que tal? E vamos lá, então. A gente tem uma pegadinha um pouco aqui. Nós vamos fugir hoje. Não fugir do futebol, que é o teu ganha-pão, mas a gente vai tentar por um outro lado aí para as pessoas te conhecer também um pouco melhor. Então, onde é que tu nasceu, Paty? Conta pra gente aí, tu piquititita assim a tua história, onde é que tu nasceu lá? Tua história e tua cidade, enfim, esse contato desde pequeno lá com o futebol. Como é que surgiu? Eu nasci em Pinhalzinho, Santa Catarina, é uma cidade do interior, perto de Chapecó. Mas meu contato com o futebol veio muito pela minha família, todo mundo jogava, praticava esporte, principalmente o futebol, o futsal. Então eu também não fui diferente, fui influenciada por eles e sigo nessa até hoje. Quantos anos tu tinha assim mais ou menos, tu lembra? Teu primeiro Comecei a contato. treinar com 8 anos. Ah, bem cedo. E os treinamentos aconteceram lá em Pinhalzinho mesmo? Tu teve que ir para Chapecó? Como é que funcionou os primeiros passos da Paty no futebol? Eu treinava em Pinhalzinho mesmo, na escolinha da cidade que tinha, jogava futsal. E aí, tempo depois eu joguei o campo, aí eu me destaquei entre as meninas, aí sim eu fui jogar em Chapecó, para Chapecoense, que foi quando eu entrei pro alto rendimento, de disputar várias competições, enfim, tá inserida nesse meio. E qual a tua idade tu tinha nisso do campo aí? Eu comecei a jogar campo com 12 anos. 12. A gente vê a curiosidade, né? Porque, pô, a tua colega Sinarinha, um beijo até pra Sinara, ela deu uma entrevista aqui com a gente e foi muito legal também saber a história dela. Porque muitos perrengues, né? Porque a gente tem noção real ainda que existe muita diferença, né, do que é oferecido para o futebol masculino e para o feminino. Então eu acho que é muito mais difícil tu se profissionalizar no futebol feminino do que no masculino, por vários fatores, e tu sabe muito melhor que qualquer um de nós. Então qual foi a maior dificuldade? Assim, a tua família teve uma aceitação boa quando tu... Com 12 anos, tu já tinha a ideia que tu queria ser jogadora? Era isso que tu queria pra tua vida? E tu teve algum preconceito em relação a isso? A minha família sempre me apoiou muito e disso eu não tenho o que reclamar, porque como eu disse, todos eles praticavam esporte, então era muito normal, muito aceitável. Tenho primos que também saíram de casa para jogar futebol, então isso foi muito tranquilo, sempre me deram todo o apoio. E quando eu saí de casa para jogar futebol, eu confesso que eu não pensava em ser uma jogadora, mas sim viver aquele momento de conquistar títulos, viver experiências e tudo mais. E também eu priorizava muito os estudos, então focava em jogar e também em estudar. Mas nunca pensava em ser uma jogadora profissional de futebol. Mas aí com o tempo, com a melhoria que teve no futebol feminino, a gente viu que era uma coisa assim possível. Então começava a passar pela minha cabeça, na minha primeira convocação, de você ver a magnitude que isso pode alcançar, e foi o que aconteceu comigo.
Então, depois dos meus 16, 17 anos, acredito que quando eu vi que ser jogador de futebol poderia ser uma profissão, uma realidade para mim, aí sim eu comecei a me empenhar 100% nisso para conseguir viver desse sonho. Pô, que legal que tem o incentivo da família, é muito importante nessa hora, mas eu achei interessante e queria saber mais, o futebol feminino sempre foi bem incentivado em Pinhalzinho, na região de Santa Catarina, porque aqui no Rio Grande do Sul, vou falar por aqui, porque eu moro aqui, sou nascido aqui, né? Então, aqui, o futebol feminino tá começando na categoria de base, assim. Tá começando a ter uma abertura pro futebol feminino que não tinha antes. Já tinha isso em Pinhalzinho, então? Tinha, sim. Naquela época, né, a atual prefeitura, enfim, apoiava muito, e também os profissionais que trabalhavam, eles eram muito empenhados nisso, então a gente tinha uma equipe muito forte, disputava todos os campeonatos, e eu acho que Santa Catarina em si é um estado muito forte dentro do esporte, né? E tem sempre muita competição, a FESPORT, que organiza essas competições. Então, naquela época também que tinha Chapecoense, era de longe assim, uma das melhores bases do Brasil. Santa Catarina e São Paulo eram os melhores lugares para você jogar futebol. Então, realmente, eu acho que eu nasci também num lugar que me favoreceu nesse sentido, sempre foi. Agora não é mais tanto, né, porque os outros estados cresceram e acabou ficando um pouco para trás, mas naquela época era, assim, muito bom e também relativamente mais fácil de você jogar. E quando é que foi o teu primeiro... como é que eu vou chegar nisso, né, Paty? Assim, aquele momento de talvez assim decisões, né, que a gente tem na vida, né? Porque tem aquela pressão assim, tá jogando bola e com 12, jogar com 12 e jogar com a idade hoje é muito diferente. Então, qual o start assim, a idade que tu teve assim, não, surgiu uma proposta, agora o negócio ficou sério, desse processo que aconteceu assim de tu, bem, eu vou abrir mão disso e vou focar no futebol, e qual foi a primeira equipe que te deu essa oportunidade, como é que foi resgatar isso e contar pra gente? Foi na minha primeira convocação na Sub-17 em 2019, que, né, quando foi a primeira convocação mais para o final do ano. E aí, quando acabou o ano, né, vários times entraram em contato comigo, então eu fiquei muitas pessoas estão interessadas em mim, então isso já é algo um bom estranho. Sinal, né? Exato. Algo que não estava acostumada, que nunca tinha tido algo assim. E aí, em 2020, eu tinha várias propostas de vários times, e aí eu, né, para escolher aonde eu iria jogar. E aí foi que eu decidi de seguir na Chapecoense, mas assim, eu tinha outras propostas. E aí eu já fiquei pensando, então, se tem time interessado em mim, é porque, né, eu tenho futebol, eu tenho oportunidades por aí. E aí, 2020, infelizmente, veio a pandemia, que acabou quebrando um pouco, mas desde no final de 2019 já vi que poderia ser, assim, um sonho que eu pudesse viver dele. Quando aconteceu a tragédia com a Chape, tu já fazia parte da base do feminino da Chapecoense? Não, eu cheguei em 2017 lá. Aí aconteceu em 2016, não estava. Mas com certeza teve muitos resquícios assim, de dificuldade financeira, até que eu acho que atrapalharam muito nesse processo que vinha muito bem, pelo que tu falou da Chapecoense, né? Sim, foi um momento ali de reestruturação, né? Mas na época que eu estava lá, eles, principalmente em 2018 para 2019, eles ajudaram bastante o feminino, né? Tanto que a gente se destacou muito no cenário nacional, muito por essa ajuda que eles nos deram. Mas realmente, naquela época era bem tenso o clima que tinha, mas quando eu cheguei já estava tudo mais tranquilo, já isso não atrapalhava outras questões. Paty, tu falou agora que o teu estalo, o teu start foi quando a seleção sub-17, entrou em contato para te convocar. Agora eu queria fazer uma pergunta de quem já teve o sonho de ser jogador de futebol. Tu tinha esse sonho? Eu tive esse sonho, mas o meu sonho acabou quando o meu pai chegou pra mim e falou assim, tá ainda tu quer ser jogador de futebol? Aí eu falei, quero, pai. Aí ele pegou uma bola de futebol, jogou no chão assim e falou assim, cabeceia. E eu cabeceei, ralei minha testa, tudo. Aí ele falou assim, não, então vai estudar. Se tu cabeceou essa bola aqui, tu tem que estudar. Aí eu fui estudar. Mas eu, como tive o sonho de ser jogador de futebol, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a sensação de ser convocado?
Deve ter sido uma felicidade absurda, ou ficou cheio de marra, tipo assim, E quem galera, te contou? só um Como é que tu minutinho. ficou sabendo disso? Como é que tu ficou sabendo? Ou veio aquela marra, tipo assim, ó, tá, ó, galera, só um minutinho, tá? Aqui é convocado, dá licença. Jamais. Foi em 2019 e aí a gente estava indo com a Chapecoense disputar o Catarinense Sub-17 e a gente estava no ônibus, né, indo para Itajaí, se eu não me engano. Todo mundo descansando, ouvindo música aí uma menina de repente pega e fala assim: vocês viram que saiu convocação da 17? Aí todo mundo parou, porque era meio que uma expectativa de algumas meninas do nosso time, né, estarem na lista. Eu também, né, já sonhava com isso. E aí falou, foi a Paty, a Laís e a Gabi, né, a Laís que está hoje no Grêmio e a Gabi que joga no Inter. E aí foi uma festa dentro do ônibus, todo mundo comemorando, dando os parabéns. E acontece que a nossa comissão, né, já sabia disso, só que eles não queriam falar pra gente antes do campeonato, né, das finais do Catarinense. Eles iam falar depois, só que acabou que a CBF já tinha postado já as Eles não relacionadas e contaram tal. com a internet. Exato. Aí a gente já soube, foi uma festa, assim. O sentimento é aquela coisa, né, de difícil de explicar, porque você sonha com aquilo, você trabalha para acontecer, é quando realmente você vê na sua frente que se tornou realidade, você fica, nossa, De vestir a amarelinha, deu né? certo. É um peso, né? Tipo, selecionável de vestir a amarelinha é diferente, né? E é legal? Tu sente o peso da camisa ou... é só mito? Olha, eu pessoalmente digo que não sinto, assim, não que não seja algo grandioso, não, pelo contrário, Não, mas claro. eu naturalmente sou muito tranquila em relação a isso, de ficar nervosa por ser Pô, e é seleção, importante uma zagueira por ter estar no tranquilidade. Grêmio. Isso explica muita coisa. E aí, assim, claro, afeta um pouquinho uma outra coisa, mas aí com o tempo também você vai acostumando, então fica uma coisa muito natural. Né? E teu primeiro jogo pela seleção, tu lembra qual foi? Foi um amistoso que a gente fez, um amistoso internacional contra o Peru, no início de 2020, que eu também fui a capitã nesse jogo, então foi algo muito, muito marcante assim na minha vida, disparado, foi um momento único e com certeza, né, isso a gente não esquece nunca. É muito marcante isso, né? Eu vejo, né? Até a gente conversa bastante sobre futebol e a questão... Existe uma questão de rivalidade de seleções no futebol? Quem seria a rival do Brasil, assim, no feminino? E até de base, porque às vezes o sub-17, sub-20 muda, né? Quem que é o teu rival, o maior adversário hoje, bom, assim? Aqui na América do Sul, né, a gente disputou o Sul-Americano, acabou não jogando contra a Argentina, que acredito que a rivalidade ali, independente da categoria, sempre é muito grande, mas se não for a Argentina é a Colômbia, porque é o time que bate de frente com o Brasil, né, que dá um pouco de mais trabalho, tanto na base como no profissional. Então, na América do Sul é eles. E no Mundial já é assim, uma realidade diferente, né? Porque tem muitos outros times muito bons, com muita qualidade. Então, e a gente também não... Por exemplo, eu disputei só o Mundial, então a gente não tem essa dimensão. Exato, e você não sabe, todos os adversários são muito difíceis, então assim, a rivalidade é um pouco mais difícil de eu, dizer. como telespectador aqui, torcendo por vocês, eu tenho um ranço, vou falar pra vocês, com os Estados Unidos. Tenho um ranço. Também, exato. Tenho um ranço com eles, assim. Eu não vou muito Bem com o lembrado. Canadá. Canadá? Canadá eu acho meio... Os dois adversários aí são de peso, os dois são bem difíceis? São. Acho- Os Estados Unidos é um dos melhores, né? Acho que É uma ganhou várias potência, eu Copas acho, do né? Mundo, Olimpíada. Sim, exato, é um dos melhores hoje. E eles Junto com investem. Espanha, Alemanha. Isso é Sim, muito, é isso é bem muito de diferente. investimento, né, Paty? Porque o investimento dos Estados Unidos é desde do college, assim, lá quando crianças ainda, então... E como é que Exato, foi, a sim. tua chegada ao Grêmio, assim, o momento de, vou jogar no Grêmio? Como é que foi esse processo? Bom, eu cheguei primeiramente para jogar na base, né, no Sub-18, uma competição logo no início do ano, mas eu já tinha esse pensamento de que
jogar no sub-18 para depois conseguir subir para o profissional. E foi isso que aconteceu, foi tudo bem rápido, joguei ali o sub-18 e logo integrei o grupo profissional, então é um sentimento assim de mais um dever realizado, né? Mais uma meta que eu tinha pessoalmente para mim e que aconteceu, e é uma honra imensa vestir a camisa do Grêmio, desde aquele tempo até hoje, é muito bom olhar para esse símbolo e representar tudo aquilo que o Grêmio representa em si. Eu pessoalmente, né, como uma boa gremista... Aí que tá, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Chegamos! Chegamos. Por quê? Santa Catarina, né, cara? Tá ali do ladinho. Tá do ladinho. O cheiro de churrasco chega lá. O cheiro chega, a gauchada passa por lá, invade. Então tu já tinha esse gremismo em ti na infância? Tu tem parentes gremistas, amigos? Claro, toda a minha família. Tem um e o outro aí que são sempre tem os perdidos, né? Mas... os desviados. Exato. Os desviados. Mas a maioria, sim, todo mundo é gremista. E eu também, desde que me conheço por gente, estava vestindo o manto tricolor, então não tem como esconder. Também sempre foi um sonho pessoal meu vestir a camisa do time do meu coração. Isso é sensacional. E hoje tudo é um sonho. Cara, muito assim com a tua colega, com a Sinarinha, porque foi assim, ela jogava bola, brincando no terrão com a camisa do Grêmio, e ela fala, pô, e hoje eu represento o clube que eu torço. Então isso, Paty, para nós torcedores, não tem, né, uma dimensão. Eu imagino com o meu gremismo, eu jogando no Grêmio hoje, e aí tocar num tema, e o Grenal, né, é diferente mesmo, a sensação de jogar um Grenal. Conta pra nós isso. Tem e assim, né? Vocês são amigas, né? Tu tem amigas no Inter, ou tem amigo. Como é que é o antes e o depois do Grenal com as amigas que estão lá do outro lado? É muito diferente. É uma atmosfera assim que é desde sempre, desde o primeiro dia da semana, se o jogo é no final de semana, na segunda-feira já é um ambiente totalmente diferente, é tudo mais sério, tudo mais focado, todo mundo pronto ali para ir para o jogo, e o jogo em si também é muito disputado, muito, né, corpo a corpo, muita briga pela bola. E sobre as meninas, tenho sim, né, que a gente, né, jogou juntas em outros lugares ou também na seleção, mas dentro de campo não tem amiga, não cada tem, um pro seu só lado. Depois, exatamente, depois a gente se fala, oi, beleza, mas ali, me desculpa, conheço ninguém. E, bom, vocês ganharam o Campeonato Gaúcho em cima do Inter, né? Que goleada, que jogo maravilhoso. Passaram, eu estou falando agora, tá? Passaram o carro em cima do Internacional. Passaram o carro. Qual foi a sensação daquele 4-1 que foi um jogaço de vocês aqui na Arena? Qual foi, assim, a felicidade demais ou... Pô, 20 mil pessoas no 20 estádio, mil né? pessoas no estádio, uma galera lá comemorando o título. Conta pra gente, Paty, como é que foi a sensação de ter ganhado o título gaúcho em cima do rival com uma goleada, assim, criando um clima terrível pro lado de lá. Foi mágico, assim, acho que foi uma junção de tudo, sabe? O nosso time querendo muito esse título, querendo muito ganhar, porque a gente sabe o quanto que a gente merecia e também dar esse título pro torcedor gremista que já estava esperando há algum tempo. Então, e aí 20 mil pessoas dentro daquele lugar cantando a toda hora, a todo minuto você escutava, olhava pro lado, tava todo mundo com o olho desse tamanho querendo ganhar, e aí deu o primeiro gol, deu o segundo, deu o terceiro, olhei pro lado e falei, gente, o que é isso? Muito que rápido. tá acontecendo? É um sonho? Belisca aqui. Não, foi surreal, foi assim, a gente não acredita, né, no momento, né, a gente para pensar, é uma coisa muito grandiosa, mas dentro de campo a gente continuou indo para cima, continuou buscando resultado, e realmente foi um dia muito marcante, né, tanto para o Grêmio e também para a sua torcida, que fez uma festa maravilhosa. E esse processo, né, a Sinara até me contou que vocês estavam muito preocupadas com a campanha, né, de fazer realmente a melhor campanha, para poder, era o plano de vocês já trazer realmente a decisão para a Arena, né? E o jogo do Beira-Rio também foi um jogo bem importante. Lá já tinha sido bem, né? Era para ter ganho aquele jogo. Aquele jogo é para vocês ter ganho aquele jogo. Sim, verdade. Foi um crime aquele gol no final lá. E aí quando saiu aquele gol no final lá, não te deu assim, ó, puta merda, de novo? Ou tu tava muito confiante pro segundo jogo? Porque um clássico é complicado, né? Sim.
pior que deu. Quando deu o gol, eu falei assim, não é possível. Aí eu falei pra mim mesma, eu não vou deixar mais uma bola passar aqui, não vai dar mais o gol, eu juro. Era a Paty o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém aqui, não vai subir ninguém. Não vem, não vai. Não, porque penso 3-0 no primeiro tempo, e aí, né, toma um ali logo no início, falei, não, gente, não, isso agora, hoje não, isso não vai acontecer. Hoje não. Acabou por aí. Hoje não. Foi ali, e para nós gremistas, assim, porque eu acho que acontece, né, desse engajamento do lado aqui como torcedor, né, Paty? Eu acho muito legal, assim, isso foi muito importante porque chamou a atenção, teve um alcance aonde não ia o futebol feminino, sabe? Pô, de colocar na arena já é um diferencial, eu acho uma sacanagem você jogar lá no Vieirão, lá, tudo, não atrai, entendeu? E tendo, assim, vou dizer para mim, um mundo perfeito, que eu acho, mas é difícil, seria muito show que nem, por exemplo, que nem tinha nas antigas, né? Eu só vejo o preliminar, entendeu? Sim. Bom, preliminar do futebol feminino, um jogo brasileirão às 7 horas, Grêmio e Fluminense. Pô, botava às 4 da tarde ali as gurias. O cara já ia pro jogo às 2, já se gelava. Imagina, futebol a tarde toda. Ia ser incrível. Eu queria fazer outra pergunta em relação ao jogo do... Eu tô muito saudosista. É bom lembrar. Tô com saudade do meu tempo que eu queria ser jogador de futebol e não consegui ser. E aí eu fico pensando nas sensações dentro de campo, dentro do vestiário. Porque naquele jogo Grêmio e Inter, no final do Gauchão, vocês foram pro vestiário com 3-0. Fizeram gol aos 6, aos 12 e aos 18. 3-0 em 18 minutos. Isso é loucura, isso é doideira. Isso é para nós é maravilhoso. Para nós gremistas é maravilhoso. Porém, na cabeça da jogadora, quando vai pro vestiário com 3-0, é euforia, é felicidade ou é tipo concentração triplamente maior para não vacilar e não possivelmente entregar o resultado ou se complicar durante o jogo ou ficar muito nervoso? Qual é a cabeça do jogador neste momento? No nosso caso, ali no momento, era concentração tripla, porque o histórico, né, dos nossos jogos contra elas, a gente saía ganhando, tomava um empate ou a virada nos últimos minutos, e isso sempre acontecia. E aí a gente fez os gols logo, como você disse, em 18 minutos, é muito rápido. E aí acabou que no final do primeiro tempo a gente, né, tomou um susto ali e aqui, e a gente chegou no vestiário e falou assim, não, gente, se a gente entrar com essa postura que acabou, a gente vai tomar gol, a gente vai sofrer. Então, era realmente todo mundo muito focada para manter esse resultado e ampliar para realmente a gente sair com o título da maneira que fosse. Ah, show. E tu tem agora um lado particular, assim, tu tem um ritual teu pré-jogo, assim, concentração, no ônibus, assim, tu desce ouvindo, o que tu gosta de ouvir, qual o teu ritual pré-jogo, assim? O que tu gosta de ouvir? O que tu escuta? Um pagodão. Depende do meu momento. Né? Eu, assim, como as meninas sempre colocam música na caixinha, as músicas de sempre, né? As mais famosas, sertanejo ali e tal. E aí eu, individualmente, gosto muito de escutar música internacional, em espanhol como em inglês. E aí, antes do jogo, eu coloco, né, pra dar uma animada, eu coloco um funk aí torrando no pra chegar no pique. Um chazinho. E aí eu vou pro jogo. Já desci do ônibus só pra descer da cabeça aqui, ó. Já sai. Sai no pombo aqui, ó. Vem. E na seleção, mesmo esquema também? E na seleção tem batismo? Oi? Na seleção tem batismo quando chega assim, primeira convocação? Como é que é na seleção o clima? O clima de pré-jogo, seleção, clube, tem diferença ou é parecido? Olha, é bem parecido. Acho que, né, as meninas ali com que a gente convive são as mesmas, né, praticamente. Então, é normal, tem música, aquecimento, tudo é muito parecido. Acho que o que eu muda, penso né, assim, tipo, as pessoas. As pessoas, eu penso, né, Paty, te perguntei, porque até o Vampeta deu uma entrevista esses dias e foi muito legal, que ele tinha tido uma briga com o Felipão. E aí chegou o Felipão e falou, para de falar, velho, Gagá, para de falar, tu fala demais. E falou isso aí. Cara, passou 3 meses, convocação da seleção, foi que nem tu, tomou um susto assim. Ô, Vampeta, foi convocado. E ele, quê? Felipão me chamou? Aí ele só lembrou o que ele falou, né? Aí ele se apresentou assim, ô, Felipão, tudo bom?
antes de qualquer coisa, desculpa lá aí, Filipão. Cara, aqui é seleção, clube, aqui é outra coisa. Joga dentro de campo que tá tudo certo. Então, teve alguém que tu já teve um pega de jogo e foram convocadas juntos? Olha, que eu lembro assim especificamente não. Porque eu também não sou muito de brigar assim dentro de campo, mas assim, com as outras meninas, né, que são sempre mais tem da briga aí, sempre tem, mas assim, na seleção não tem nada disso de levar o que aconteceu, né, no Campeonato Brasileiro lá para dentro. Todo mundo respeita uma a outra e lá é todo mundo junto, né, por um mesmo objetivo. Então, disso não acontece não, pelo menos das vezes que eu fui, nunca teve problema. E uma pergunta agora de rádio, tá? Uma pergunta agora de rádio. Pergunta de rádio. A seleção feminina tem uma treinadora, né, estrangeira, né? Da principal, no caso. E a seleção brasileira a masculina está sem treinador e se cogita aí um treinador de fora. Na tua opinião sobre o futebol principal masculino, tu achas que vindo um treinador de fora seria interessante? A tua opinião sobre isso no futebol masculino, tu acha que mudaria? Eu acho interessante, acho que sim. Dentre os nomes ali que foram citados, né, Guardiola, o Ancelotti, são, acho que, né, treinadores dos tops do futebol. E hoje brasileiro também eu não vejo assim nenhum, né, muito bem cogitado para estar ali nessa função. Muito se falou antigamente do Renato Gaúcho, mas ele pode ficar aqui no Grêmio. Muito obrigado, então, muito obrigado. Eu concordo com isso. E aí eu prefiro, sim, na minha opinião, espero que seja um treinador, né, de fora ali porque o Brasil tem muito isso, né, Paty? O Brasil, o país de futebol, tem que ser alguém daqui. Eu acho que é sair da bolha, né? E o futebol feminino teve esse de olhar um pouco para fora. Né? O futebol em si, né? O brasileiro, ele tem a alcunha de ser o país do futebol e tal, mas o pessoal que não é do Brasil, os gringos, no caso, eles tiveram que atualizar o futebol deles para conseguir segurar o nosso. E o Brasil meio que parou no tempo um pouco. Então, às vezes, eu acho que é muito importante ter um referencial de outro país, de outra cultura, de outra nacionalidade mesmo, para tentar modernizar mais o nosso futebol, porque o nosso futebol eu acho que ainda é muito pragmático. A Pia está fazendo um baita trabalho na seleção brasileira feminina. E aí eu vou para a pergunta, porque tu foi convocada pela Sub-20, né? Muito maneiro isso. E a expectativa desse ano é ir para a principal? Olha, eu não tenho isso assim como um objetivo, nossa, tenho que ir para o principal. Não, acho que tô bem tranquilo em relação a isso, não é nenhum tipo de pressão. Meu foco esse ano é fazer um bom trabalho aqui no Grêmio, né? Chegar nas finais do Brasileiro, conquistar o bicampeonato gaúcho, fazer uma boa temporada. E se o meu trabalho for, né, agradar a comissão da seleção, se eu caso vier ter essa oportunidade, que bom, vou aproveitar. É claro, é um sonho também, acho que tá nesse alto nível, mas não é algo que eu tenho como uma pressão para mim, tenho que conquistar isso. Não, sem pressa. E o brasileiro começa quando, Paty? Começa dia 26 ou 27, 25 ainda não tem a data certa, mas é aí no próximo final de semana. E o grupo de vocês está fechado, contratações chegando, vi que saiu gente também. Como é que está o grupo hoje? Eu acho que eles conseguiram repor, né, as peças que a gente tinha perdido, as meninas que saíram. E novamente a gente tem um grupo muito bom, muito unido, né? A gente do ano passado para cá melhorou muito nessa questão. Então, com certeza a gente está muito fechado e agora com o Felipe, com novas ideias, está todo mundo muito aberto a aprender, né, coisas novas, para todo mundo caminhar ali na mesma linha. Grande, tá, né? Vai daí também. Pô, eu tô assim, maravilhado com a calma da zagueira do meu time, né? Quantos cartões vermelhos tu já tomou na carreira? Nenhum, olha a calma dessa menina. Cara, pior que eu tomo muito pouco cartão, muito viu? Mesmo. Sim, tô te falando, uma classe. Mas eu já tomei um cartão vermelho numa competição sub-16, eu acho, mas assim, foi muito roubado, né? Eu também acho. Óbvio, né? Eu reclamei com o juiz, né? E aí,
enfim, ele marcou uma falta que não era falta, aí eu virei de costas e falei, vai se, né? Entendi. E aí ele apitou assim e mostrou o cartão. Aí eu virei, olhei, o sol estava bem na minha cara, eu olhei bem, era um cartão vermelho. Era numa final contra o Inter, aliás. Tava na Chapecoense. Assim, muito, sabe, nada a ver. Nunca tinha falado nada pra ele naquele jogo, nada disso. Ele só me deu vermelho. E eu nem falei o palavrão pra ele em si, né? Eu falei só por estar brava com o que ele tinha feito. Virei de costas, nem falei na cara dele, mas ganhei sim um vermelho. Fui expulso uma vez na minha vida. Então, mas é pouco. E o zagueiro, né? Porque tu é muito calmo mesmo, Paty. Eu tô impressionado com a tua calmaria, essa tranquilidade. E o zagueiro, pô, o Mauro Galvão, né? Calmaria. Tem o mesmo tom de fala, o jeito tranquilo de falar. Jeromel também não é nessa linha, né? É um outro monstro também. E pra tu, assim, qual é a grande referência de zagueiro que tu tens, né? Quem que tu inspira, assim, que é o jogador ou jogadora que tu diz assim, nossa, esse jogador, essa jogadora são tuas inspirações na tua posição? Bom, quando eu comecei, eu era volante, né? Não era nem zagueira. E aí, como eu era gremista, obviamente, eu assistia os jogos do Grêmio, gostava muito do Arthur. E aí, quando ele saiu, foi pro Barcelona e acabou que aí, nessa época, eu também troquei de posição. Mas uma pessoa que eu sempre admirei muito também, né? Obviamente, é o Jeromel. Sempre eu olhei para ele e vi que ele era diferente, tanto dentro como fora de campo, hoje ainda. Então, é uma grande pessoa, um grande jogador. É minha admiração e também inspiração no futebol. E dentro do futebol feminino também a zagueira Rafael, que hoje é da seleção principal, é uma ótima atleta também, então tem características, né, táticas, técnicas dela que eu admiro muito também, sou muito fã dela. E tem uma questão técnica aí, tá? Na posição de volante. Obviamente, assim, tu corre menos hoje, muito menos hoje, né? Na função do campo ali, tu corre muito menos hoje ou tu corria antes? Depende do atacante, né? E por que tu virou zagueira? Zagueira? E por que tu foi pra zaga? Porque pela minha altura, né, eu era sempre a maior das meninas, e aí chegou uma época que havia essa renovação na seleção sub-17, né, ia trocar o ano, e aí o nosso coordenador lá da Chapecoense, ele falou, olha, eu acho que se você começar a treinar na zaga, você tem muita chance de ir para a seleção, de dar continuidade lá. Eu falei, não, beleza, pode ser. Aí quando eu fiz essa transição, às vezes eu ia jogar de volante, às vezes eu ia jogar de zagueira, mas aí foi num jogo jogando zagueira, né, que eles me viram e eu fui convocada. E aí quando você vai para a seleção brasileira, né, numa posição, obviamente você não troca mais. Não aí eu troca fiquei. mais. E, Paty, tu disse que começou a jogar como volante, era primeiro volante, segundo volante, era o que mais saía para jogo, porque eu vejo os jogos de futebol feminino e eu percebo que tu sai muito bem com a bola nos pés. Então eu fiquei com essa questão, se é na segunda ou na primeira volância. É mais na primeira, mas também já joguei, né, com meninas que tinham mais ou menos as mesmas características que eu, então às vezes eu subia um pouco mais. Mas era mais de 5 aí, no máximo 8 que eu jogava. Encaminhando aqui uma outra pergunta de rádio, tá? Encaminhando o encerramento aqui, uma outra pergunta de rádio AM. Na questão de treinador, tá? Ou treinadora. A gente vê muito até na questão do próprio Renato, nosso treinador, a questão de quanto o cara é um gestor de grupo ou um quanto o cara sabe de táticas e instruções dentro de campo. Então, tu como jogadora, qual que é o segredo que tu acha aí? Tu acha que um grupo, tá, funciona muito mais com um treinador muito técnico, com aquele cara com a prancheta, com os botões, ou um gestor de grupo? Acho que isso depende também do grupo, né, dos atletas aí que você tem à disposição. Mas com as experiências que eu tive, acredito que o que contou muito mais, aonde eu evoluí muito mais e também o time, né, em si conquistou mais coisas, é a parte mais tática, técnica, que foi principalmente na seleção sub-20, onde a gente tinha muita informação, né, modelo de jogo e tudo mais, só que a gente dava resultado, a gente correspondia. E também a seleção não é um problema, né, esse negócio de grupo, porque, enfim, todo mundo está lá pelo mesmo objetivo, né, todo mundo é muito bom estar lá,
Mas acredito que, para mim, pelo menos, essa parte tática, técnica, pesa muito mais. Isso é importante, né? Porque uma baita resposta que tu deu. Porque isso a gente vê de várias situações, né? De clubes, de grandes nomes de pessoas com... não quero... eu vou falar. Não queria do Roger Machado. Eu não queria falar. Ele tava se segurando. Eu tava me segurando. Não faz ideia. A veia da testa dele já tava saltando já, Paty. Eu Porque ele é um tava cara com medo já. muito inteligente, Paty. O Roger é um cara que ele fala demais. Só que, às vezes, eu acho que o jogador até não entende. E tu, por exemplo, tu se dá muito bem com o Roger nisso aí. O Roger Machado, eu acho que ele é muito bem nessa linha. Tu não concorda comigo, Tana? Eu tô nessa... Eu até concordo, mas não sei por que demorou tanto pra falar o nome do cara. Eu gosto do Roger, nosso capitão, tudo lá, mas... E eu gosto muito do jeito do Renato, se bem que o Renato, eu acho que de bobo ele só tem o jeito de andar, né? Não, nada de bobo. Nada de bobo. Paty, tu é a capitã do Grêmio hoje ou há uma mudança dependendo do jogo? Se tem uma capitã? És tu ou não? Não. No Sub-20 eu fui a capitã em alguns jogos. No Gauchão também acho que teve um jogo, né, que Sim. entre as meninas eu era a mais velha, e aí fui capitã, mas normalmente ano passado pelo menos era o Atuca, a outra zagueira, antes da Pri se machucar era ela, em algumas vezes também foi a Lorena, eu revezava entre elas. Mas então tá, cara. Te agradecer demais aqui, Paty, agradecer o Tainan, agradecer a tua assessoria aí, fez a mão pra nós, tempinho é curto hoje. É sempre o nosso bate-papo mais espichado, mas agradeço demais. Tá voltando agora uma pré-temporada pegada. Eu ia dizer, né? A gente sabe que é difícil. Quem dera eu poder o Tainan, então era teu sonho fazer uma pré-temporada, né? Eu queria muito, cara, mas eu não consigo. Tu não aguentaria, né? Não deixar. Não, primeiro que não deixaram, né? E tu não aguentaria? Não. Não, é pegado. Meu Deus do céu. Dormir, não. Treinar hoje nesse sol, como é que foi? Nossa, é muito forte. Tá louco, Porto Alegre é pesado. É o forno alegre que a gente chama. É meio Saara o Porto Alegre, né? Porque quando é muito sol, é muito quente. E quando não tem, é muito frio. É 880. É 880. Exato. Mas te agradeço demais, tá, Paty? Sucesso na tua carreira, que siga honrando nosso tricolor. Tu tá plantando, tu vai colher muito lá. Vou te ver no Grêmio fazendo gol, na seleção, na Sub-20, na principal. E nós vamos falar novamente, recordando o papo de hoje. Tu vai estar vai fazendo a live... na live toda medalhada. Vai toda aqui, assim. Fala. Obrigado demais, tá? Valeu de coração mesmo. Tainan? Eu que agradeço vocês pela oportunidade aqui. Muito legal bater um papo. Adorei. E pode deixar que não vai faltar vontade para honrar esse manto aí e dar mais alegria para vocês, torcedores. E fala pra Sinarinha. Sinara, eu tive ontem lá no Ola Que Tal, os guris te mandaram um beijo. Tá bom. Obrigado demais. Pra finalizar, quem é a mais perninha do elenco do Grêmio? 1, 2, 3, agora, vai. Não vai dar nada. Não vai ter ninguém. Vai. A mais balaquinha. A balaca. Perna. A que mais se prepara pro jogo? Bota perfume. Não, e coisa arada. E 30 horas pro jogo. Pra se arrumar. Acho que é a Hortolã. Vamos atrás dela. Vamos atrás dela. Vamos passar esse VT pra ela. Obrigado demais, agradecer Paty, a você. muito obrigado, viu? Deixa teu like, te inscreve no canal, segue lá. Paty, qual é teu Instagram, Paty? Paty_Maldaner. Segue ela lá, que ela vai longe, tu vai acompanhar essa carreira dela. Deixa teu like, te inscreve no canal e vem com a gente aqui no Ola Que Tal com a grande força de KTO.com, Praia, Verão e KTO, onde a diversão acontece. E Fênix, Centro Automotivo, bateu, amassou, arranhou. Fênix, Centro Automotivo. Um abraço, boa noite a todos, valeu, Paty, beijo no coração. E o Ola Que Tal eu deixo contigo. Eu? Tudo. Então, olá, que tal? Valeu, beijo, Vambora, gata. pessoal, tchau.